Você já sentiu que está sempre disponível, sempre ajudando, sempre cedendo, e mais quando é você quem precisa, ninguém aparece? A verdade é dura e a maioria das pessoas vai te usar. Não porque são mais, mas porque você permite. Neste vídeo, a gente vai quebrar esse ciclo. Se você se sente esgotado emocionalmente, carregando o peso das expectativas alheias e sempre dizendo o sim ou quando queria dizer o não, e esse conteúdo é para você. Vamos falar sobre limites, respeito e como o estoicismo pode te dar a força interna para parar de ser um alvo fácil. Quantas vezes você saiu de uma conversa se sentindo drenado? Quantas vezes foi lembrado só quando alguém precisava de algo? Isso não é coincidência, é padrão. E hoje, você vai aprender a quebrar esse padrão. Porque sua paz vale mais do que a aprovação dos outros. Você já percebeu como algumas pessoas só aparecem quando precisam de algo? Elas somem nos seus momentos difíceis, mas são especialistas em lembrar de você quando querem um favor, um ombro ou uma solução. Isso não acontece por acaso. A verdade é que o mundo está cheio de pessoas que vivem em função de seus próprios interesses e se você não impõe limites, elas não vão hesitar em cruzá-los. A maior parte do sofrimento nesse tipo de relação vem da ilusão. Acreditamos que os outros vão retribuir nossa bondade com o mesmo nível de consideração. Mas a realidade é que, em um mundo onde a conveniência fala mais alto que a lealdade, a bondade desprotegida vira isca. Quem é sempre acessível, sempre gentil, sempre compreensivo vira alvo fácil para os emocionalmente egoístas. Não se trata de se tornar frio ou desconfiado. Trata-se de acordar. Porque enquanto você continuar oferecendo tudo sem critério, continuará sendo consumido por pessoas que não sabem, não querem ou simplesmente não se importam em retribuir. As pessoas usam e porque você deixa. Essa é a parte mais dura de aceitar. Mas também é a mais libertadora. O estoicismo nos convida a enxergar o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Não para ficarmos cínicos, mas para sermos conscientes. Quando você entende que a maioria vai agir por interesse, você para de se surpreender e começa a se proteger. Você sai do papel de vítima e assume o comando da sua energia, da sua presença e do seu valor. Você não precisa agradar todo mundo. Você precisa apenas ter clareza sobre o que merece e coragem para não aceitar menos. A partir do momento em que você decide não ser mais o step emocional de ninguém, o jogo muda. E o respeito verdadeiro começa a nascer onde antes havia só aproveitamento. Preocupar-se com o que os outros fazem é perder o controle sobre si mesmo. Marco Aurélio. Muitos acreditam que precisam ser úteis o tempo todo para serem valorizados. Ajudam, escutam, oferecem ombro e presença, na esperança de que isso construa laços reais. Mas no fundo, esse comportamento revela algo mais profundo e perigoso, o medo da rejeição e a necessidade de aceitação. Quando você depende da aprovação dos outros para se sentir digno, se torna vulnerável à manipulação. Ser sempre disponível, sempre compreensivo e sempre pronto para ajudar não é sinônimo de bondade, mas muitas vezes de insegurança. Pessoas com medo de ficarem sozinhas se agarram a qualquer conexão, mesmo que essa conexão seja unilateral, desgastante ou injusta. Elas aceitam menos do que merecem e disfarçam isso de altruísmo. Só que o outro sente. E o que é frágil, acaba sendo usado. A natureza humana é oportunista quando não é guiada por princípios. Se você mostra que está disposto a tudo para ser aceito, logo será testado. Vão tirar proveito, vão empurrar os limites, vão desaparecer quando você precisar. E quando isso acontecer, você ainda vai se culpar, achando que não deu o suficiente. Isso é um ciclo de autoabandono que parece generosidade, mas é apenas medo de estar só. O estoicismo ensina que devemos ser inteiros por nós mesmos. A verdadeira força não está em quantas pessoas te cercam, mas em quão pouco você depende delas para se sentir completo. Quem precisa de pouco, sofre pouco. E quem não tem medo da solidão, se torna perigoso para quem vive da dependência emocional alheia. Como disse Epicteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta, de identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que de fato controlo.
Você não controla o que os outros fazem com o que você oferece. Mas pode controlar o quanto oferece, e por quê. Existe uma linha tênue entre ser uma pessoa boa e ser alguém constantemente explorado. Quando você vive tentando agradar, evitar conflitos e manter a paz a qualquer custo, as pessoas ao redor começam a testar seus limites. Elas percebem que você sempre cede. Que você sempre entende. Que você nunca cobra. E é aí que o respeito começa a desaparecer aos poucos, sem alarde, mas de forma definitiva. Muitas vezes, o que parece ser um bom coração aos olhos da sociedade, se transforma em uma permissão silenciosa para os outros ultrapassarem seus limites. A gentileza, quando mal dosada, vira fraqueza na percepção alheia. E isso é perigoso. Porque aqueles que não têm consciência nem empatia vão se aproveitar. Vão ver até onde você aguenta. Vão usar sua compaixão como escada para subir, sem olhar para trás. O estoicismo não ensina a se tornar frio ou insensível, ensina a ter clareza. Clareza sobre onde termina o seu dever com o outro e começa o seu dever consigo mesmo. Não é nobre permitir ser ferido repetidamente em nome da harmonia. É covardia consigo mesmo. Dizer ou não, se afastar, impor limites, tudo isso também é uma forma de bondade. Mas é uma bondade madura, consciente e firme. Epicteto disse, e nunca se esqueça de que a autoestima depende de você dizer ou não quando for necessário. Essa frase resume o ponto central, e não basta ser bom, é preciso ser inteiro. E para ser inteiro, você precisa parar de permitir que os outros determinem o quanto de você eles podem levar. Você não foi feito para ser eterno abrigo da carência alheia, nem ombro de aluguel para quem só te procura na crise. Ser bom é uma virtude. Ser usado é uma escolha e muitas vezes, silenciosa. Você precisa começar a perceber quem te respeita e quem apenas te utiliza. Quem te vê como pessoa e quem te trata como recurso. A diferença é sutil, mas muda tudo. Uma das maiores armadilhas emocionais é acreditar que o que você oferece voltará na mesma medida. Que sua lealdade será retribuída. Que sua gentileza será reconhecida. Que, em algum momento, as pessoas vão perceber tudo o que você fez por elas e devolver o mesmo em troca. Mas a realidade é muito mais dura e, na maioria das vezes, isso não acontece. E essa espera silenciosa vai drenando sua energia. Essa expectativa de reciprocidade te aprisiona. Você começa a viver com esperança, não com consciência. Você age esperando o retorno, se quando ele não vem, o sentimento de vazio se torna um ciclo. É nesse ponto que muitos quebram, não por falta de força, mas por excesso de entrega mal direcionada. Epicteto dizia, e não busque que os acontecimentos aconteçam como você quer, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Essa frase é um antídoto para o sofrimento causado pela expectativa. Se você doar esperando algo em troca, você está negociando, não amando. Está se sacrificando, não sendo generoso. A consciência estoica te convida a sair da ilusão do retorno e agir por princípios, não por trocas. Dar porque você acredita que isso é quem você é, se não porque espera gratidão, reconhecimento ou retribuição. Isso é liberdade emocional. Você precisa entender que algumas pessoas não sabem retribuir. Outras não querem. E muitas apenas se acostumaram com o seu oscilo constante. Elas não vão mudar. Mas você pode. A partir do momento que para de esperar, você deixa de ser escravo do comportamento dos outros. Você se liberta da ilusão e finalmente começa a viver a verdade. Quando você percebe que está sendo usado, mas escolhe o silêncio, não está apenas evitando conflitos. Está, sem querer, colaborando com o jogo. Em muitos casos, as pessoas não são mais por natureza, mas se elas aprendem que podem tirar vantagem de você sem consequências, farão isso. E não é culpa delas. É responsabilidade sua impor o limite. Quem se cala diante do desrespeito, ensina o outro a continuar desrespeitando. O estoico não busca conflito, mas também não o teme. Ele compreende que há momentos em que o silêncio vira fraqueza, e não virtude. Dizer o basta não é violência, é amor próprio. Não se trata de gritar ou explodir,
mas de deixar claro que minha energia tem valor, meu tempo tem preço, e minha presença não é gratuita. Epicteto dizia: as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. Quando você continua permitindo ser usado, não é porque a vida te forçou. É porque você ainda não teve coragem de se enxergar como alguém que pode mudar essa realidade. A boa notícia: a escolha de se posicionar está sempre ao seu alcance. E cada vez que você diz o não a um abuso, está dizendo o sim a uma vida mais alinhada com sua dignidade. É comum temer que, ao se posicionar, você perca pessoas. Mas será que vale manter por perto quem só permanece porque você nunca diz nada? O verdadeiro valor de uma relação está na reciprocidade, não na conveniência. Pessoas que se afastam quando você impõe limites estavam apenas esperando a oportunidade de continuar te explorando. A partir do momento em que você para de tolerar migalhas, sua vida começa a se preencher com o que é sólido. O silêncio estratégico é poderoso, mas o silêncio submisso é corrosivo. O estoico aprende a diferenciar. Ele não grita para ser ouvido, ele se posiciona para ser respeitado. A verdade é que o mundo fareja a carência. E quando ela está estampada no seu rosto, nas suas ações, nos seus silêncios constrangidos, você se torna um alvo fácil. A carência faz você tolerar migalhas de atenção, rir de piadas sem graça, aceitar convites de última hora de quem nunca te prioriza. Você começa a acreditar que qualquer presença é melhor que a própria. E é aí que a manipulação começa disfarçada de afeto. Epicteto dizia: enquanto fores escravo do teu corpo, da tua opinião, das tuas paixões, serás escravo dos outros. Quando você é emocionalmente dependente, perde o eixo interno. E alguém sem centro é facilmente deslocado pela vontade alheia. A carência não é apenas um sentimento, é uma exposição pública da sua fragilidade. E, infelizmente, o mundo nem sempre trata com compaixão o que é frágil. Pessoas carentes atraem relações desequilibradas. Sempre dão mais, esperam demais, e raramente recebem de volta na mesma medida. Isso porque não estão ali por conexão real, mas por uma necessidade desesperada de se sentirem vistas. E quando o outro percebe isso, não precisa mais conquistar, só manter o mínimo necessário para que você continue lá, preso, aceitando. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade está em precisar menos. Quando você aprende a se bastar, o poder muda de mãos. A presença do outro passa a ser escolha, não necessidade. E nesse ponto, você começa a se proteger sem precisar se defender, a amar sem se anular, a estar com alguém sem se perder de si mesmo. A carência emocional não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Porque enquanto você não olhar para ela, vai continuar cedendo a pessoas que só aparecem quando precisam de algo. E vai continuar chamando isso de amor, de amizade, de conexão, quando na verdade é só sobrevivência emocional disfarçada. Muitas pessoas crescem sendo ensinadas que dizer ou não é egoísmo. Que recusar um favor, negar um pedido ou se colocar em primeiro lugar é sinal de frieza, indiferença ou até de ingratidão. E por causa disso, mesmo quando estão cansadas, sobrecarregadas ou emocionalmente exaustas, ainda dizem o sim. Não por querer ajudar, mas por medo da rejeição. Esse tipo de culpa é uma armadilha. Uma armadilha construída por uma sociedade que se aproveita dos que têm coração bom, e que explora quem tem dificuldade de impor limites. Você começa dizendo o sim ou só para evitar conflitos, mas quando percebe, está vivendo a vida dos outros e deixando a sua em segundo plano. Epicteto dizia: a chave é manter a companhia apenas daqueles que elevam você. Mas como manter essa companhia se você não se afasta de quem te consome? Como proteger sua energia se você se sente culpado cada vez que tenta se preservar? O ou não o que você não diz por medo, alguém mais forte dirá por cima de você. O ou não o que você engole hoje, volta amanhã como ressentimento, frustração e raiva mal resolvida. Quando você diz sim para tudo, você diz não para si mesmo. E a conta dessa escolha ou da falta dela sempre chega. A liberdade começa quando você para de se sentir culpado por se priorizar. Quando entende que não precisa se justificar por não querer, por estar cansado ou simplesmente por colocar seus limites. A culpa só existe enquanto você acredita que deve algo a todos, menos a si mesmo.
Você já parou para pensar quantas vezes disse o sim ou apenas para não decepcionar alguém? Quantas vezes ignorou sua vontade, sua paz e até seus limites por medo de ser visto como egoísta? O estoico verdadeiro entende que dizer o não é um ato de coragem não contra o outro, mas a favor de si mesmo. A maioria das pessoas não está preocupada com o seu bem-estar. Elas querem o que você pode oferecer. Sua presença, seu tempo, sua ajuda, sua atenção. E quando você começa a colocar limites, elas reagem. Chamam você de frio, distante, mudado. Mas a verdade é simples, o seu ou não o revela quem estava ali apenas pelo benefício que tirava de você. Epicteto dizia, e a primeira e mais importante vitória é conquistar a si mesmo. E isso começa quando você para de se moldar às necessidades alheias. Dizer o não ou a quem não respeita seus limites é dizer o sim ou à sua integridade. As pessoas manipulam com elogios, com vitimização, com chantagem emocional. E se você não está atento, acaba se tornando escravo da aprovação dos outros. Mas o estoico aprende a suportar o desconforto do julgamento em troca da liberdade de ser autêntico. Comece a observar em quem fica irritado quando você se coloca em primeiro lugar. Quem se afasta quando você para de se sacrificar. Essas são as pessoas que nunca estiveram com você, estiveram apenas pelo que você podia oferecer. Chega um momento em que você não discute mais, não tenta se explicar, não responde provocações. Você simplesmente se cala. Não por fraqueza, mas por sabedoria. O silêncio é a resposta mais poderosa que alguém pode dar quando percebe que está cercado por manipulação, interesse ou falsidade. Ele não precisa provar nada, apenas se retira e observa. E esse gesto, por mais simples que pareça, muda completamente o jogo. Quando você para de reagir, você deixa de ser manipulável. Porque é justamente a sua reação que o outro espera para continuar controlando você, seja com culpa, com chantagem emocional ou com a falsa sensação de que você o deve ou algo. O silêncio é o escudo de quem não quer mais ser refém. É a linguagem de quem já entendeu tudo, e não precisa mais se desgastar tentando convencer quem nunca quis ouvir. Muitas vezes, é no silêncio que você recupera o controle sobre si mesmo. Enquanto todos gritam, acusam, cobram e apontam, você aprende a olhar para dentro e encontrar paz. É nesse espaço interno que nasce a sua força verdadeira. Não aquela que precisa se impor, mas a que sabe se manter firme, mesmo sem dizer uma palavra. A maioria das pessoas não está preparada para lidar com isso, com alguém que se afastou sem drama, sem explicação, mas também sem volta. Ser silencioso não é ser passivo. É ser seletivo. É poupar sua energia para o que realmente importa, é não se gastar com gente que não faria o mesmo por você. É entender que se o outro sente sua ausência, talvez perceba o valor que não soube reconhecer enquanto você estava presente. E se não sentir? Melhor ainda, der apenas mais um que não merecia seu tempo. Como disse Epicteto. Se alguém te provoca, lembra que é tua resposta à provocação que te perturba. Não a provocação em si. Às vezes, a resposta mais poderosa que você pode dar ao mundo é o silêncio. Quando você para de se justificar, de tentar ser compreendido a todo custo, de correr atrás de quem não te valoriza, e você começa a ouvir a si mesmo. O silêncio não é fuga, é escolha. É o espaço onde a sua dignidade se reconstrói. As pessoas que te usaram esperam reações, esperam que você implore, que você explique, que você grite. Mas quando tudo o que encontram é o seu silêncio firme, elas sentem o peso da ausência que antes exploravam. Isso é o verdadeiro ponto de virada, quando você sai do ciclo da dependência emocional e entra na esfera da presença estoica. Epicteto disse, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E quando você para de se justificar para quem não quer te entender, você abre espaço para aprender o que realmente importa, o seu valor. O silêncio não significa fraqueza. Ele é a resposta de quem finalmente entendeu que não precisa mais participar de jogos emocionais. Que não precisa se doar para pessoas que só estendem a mão quando estão vazias. É nesse silêncio que você se reconstrói, tijolo por tijolo, com dignidade, consciência e força. E o mais interessante é que, nesse momento,
Você não está o deixando de reagir ou você está finalmente escolhendo o que vale ou não sua energia. E isso, talvez, seja o mais alto grau de liberdade emocional que alguém pode alcançar. No fim das contas, a vida é feita de escolhas. Você pode continuar esperando que os outros valorizem o que nem você mesmo protege, ou pode decidir agora colocar limites e parar de se doar para quem só sabe sugar. O estoicismo nos ensina que não controlamos os outros, mas temos total domínio sobre como reagimos. A verdadeira força não está em aguentar tudo calado, mas em ter coragem de se afastar quando perceber que está sendo usado. Primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que tiver que fazer. Epicteto. Não se trata de endurecer o coração, mas de abrir os olhos. De reconhecer que o mundo é cheio de interesses e que nem todo sorriso é sincero, nem toda aproximação é afeto. E tudo bem. Isso não deve te tornar amargo, apenas consciente. A partir de hoje, você pode se tornar alguém que observa com clareza, escolhe com sabedoria e age com firmeza. Pare de se permitir ser um recurso para os outros. Seja uma presença, não uma utilidade. Porque no silêncio da sua própria consciência, mora a única aprovação que realmente importa, e a sua.